Olá, meu nome é Julieta, sou nutricionista funcional e terapeuta holística e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do PROSA, que é um grupo de profissionais que se uniram para promover a saúde nessa fase de pandemia em que tantas pessoas estão precisando desse alento, dessa força para procurar o autocuidado, promover mais saúde e uma melhora da imunidade. E eu, como nutricionista, estou contribuindo com alguns vídeos relacionados à melhora da alimentação. Esse primeiro vídeo diz respeito a alguns trechos de um grupo que eu formei ano passado, em plena pandemia, em busca da melhora dos hábitos alimentares. Esse grupo teve 5 semanas de seguimento e na primeira semana eu expliquei onde se encontram os nutrientes que a gente precisa para sobreviver, inclusive, não só para ter saúde, em quais alimentos esses nutrientes estão presentes e quais são as melhores escolhas. Como era um vídeo mais longo, eu cortei alguns pedaços para que fique um pouco mais simples e leve para vocês poderem assistir até o final. No final eu trago também alguns nutrientes relacionados aos suplementos, não só aos alimentos. E para fechar, fiquem até o final que para fechar eu vou trazer alguns pontos importantes relacionados a coronavírus e imunidade nesse sentido, tá bom? Espero que possam aproveitar. O que são então esses macro e micronutrientes? É uma classificação que é dada aos nutrientes. Macro seriam os carboidratos, proteínas e gorduras, e os micronutrientes, principalmente vitaminas e minerais. E a gente vai falar um pouquinho também sobre hidratação, sobre água, tudo durante essa aula. Onde estão esses macro e esses micronutrientes? Quais os alimentos-fonte? Quais as melhores escolhas dentro deles, né? Que tipo de carboidratos, que tipo de proteínas, que tipo de gorduras eu posso escolher para melhorar a minha alimentação e onde estão essas vitaminas e minerais que são tão necessárias para a nossa saúde. Começando pelos carboidratos, muito tem se falado ultimamente em carboidratos, há uma espécie de carbofobia ultimamente e não é bem assim, a gente precisa sim de carboidratos. Há dietas muito restritas em carboidratos, acabam tendo gordura demais, proteína demais, e isso não é para todo mundo. Depois a gente vai ver até o final da aula como é que deveria ser essa distribuição. E claro, a gente precisa dos carboidratos principalmente para nos fornecer energia de forma mais imediata, mas eles fazem parte de todo o nosso metabolismo, né? E aí, onde que a gente vai encontrar esses carboidratos na alimentação? Estão nos cereais, e aí a gente não fala só de trigo e de arroz, que as pessoas já sabem, né? Trigo e arroz tem carboidrato, mas a gente fala de aveia, é um cereal também. Milho também é um cereal, em todos os derivados desses cereais, todas as farinhas derivadas desses cereais vão ter mais carboidrato. E quinoa também é um cereal. As frutas, todos já sabem que tem açúcar nas frutas, né? Umas mais, outras menos, com exceção de coco e abacate, que tem bem pouco carboidrato, todas as outras frutas vão ter algum nível de açúcar. Quanto mais madura a fruta está, mais açúcar disponível e fácil de absorver tem. Quanto menos madura, menos açúcar. Tanto é que ela é mais acidinha quando está menos madura e mais docinha quando está mais madura, certo? Tubérculos, batatas em geral, batata doce, aipim, inhame, cará, todos eles têm um nível de carboidrato elevado. E os derivados, né, as farinhas, as féculas derivadas desses tubérculos também. Então, fécula de batata, maizena, os polvilhos acelo e doce, farinha de mandioca, tudo fonte de carboidratos. Tem outros vegetais que crescem embaixo da terra que tem bem menos carboidrato do que essas batatas, tá? Então, a gente não pode dizer que consumir cenoura, rabanete pode ser prejudicial, né? Porque não é bem assim. Beterraba também tem bem menos carboidrato do que cereais tubérculos. As leguminosas, que seriam os feijões, também têm um bom nível de carboidratos, embora elas também sejam ricas em proteínas de origem vegetal. Então, a gente não pode também pensar que comendo feijão está comendo só fibra e proteína, porque eles também têm uma quantidade ali razoável de carboidratos. Mas todos esses alimentos que eu mencionei, os que vêm direto da natureza, não os derivados refinados,
contém fibras também. Então, a gente tem ali a absorção dos carboidratos e cereais, frutas, tubérculos e feijões, vai ser lenta. A gente não vai fazer um pico de glicose por consumir ali uma porção de arroz integral e feijão, numa outra refeição vai ter algum tubérculo, uma fruta. Claro, se a pessoa tem uma diabetes descompensada ou exagera na porção, pode sim ter um pico de glicose, mas no dia a dia, para uma alimentação saudável, esses alimentos são super bem-vindos. Já os derivados refinados, a gente tem que cuidar um pouco mais, né? Então, todas as farinhas derivadas dessas fontes de carboidrato têm que ser um pouco mais controladas. Falando em farinhas derivadas, a gente tem hoje em dia também a farinha de grão de bico, que como o grão de bico é um tipo de leguminosa, essa farinha tem sim um pouco de carboidrato, mas também tem um pouco de proteína, assim como o grão de bico tem, tá? Então, é bem importante classificar essas fontes de carboidratos para a gente entender onde que eles estão e fazer as combinações certas e as escolhas certas. E onde que a gente encontra os carboidratos de qualidade inferior e que realmente a gente precisa evitar no dia a dia, deixar só para eventualidades? Açúcares, em geral, né? Claro que o açúcar refinado e branco vai ser o pior, e a gente pode sim optar por açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar do coco, mas todos eles contêm carboidrato, tá? E de rápida absorção, tem açúcares. As farinhas, como eu comentei anteriormente, quanto mais refinada a farinha, maior vai ser o pico de glicose. Claro que vai depender da quantidade que consumir, mas quanto mais refinada, pior. Os doces, produtos de panificação, porque eles têm ali açúcar e farinha. E junto deles vem a gordura junto, que essa combinação acaba sendo bem prejudicial para a nossa saúde quando a gente consome em excesso e com muita frequência. Então, o que acontece quando a gente consome esse tipo de fonte de carboidratos? Pode acontecer um efeito rebote, que seria que eu faço um pico de glicose no sangue após o consumo e o corpo libera muita insulina para colocar essa glicose para dentro das células, para me fornecer energia. E aí, isso tudo acontecer de forma tão abrupta e tão rápida que acontece depois uma queda dessa glicose e eu estou novamente com vontade ou necessidade de consumir carboidratos. Pode acontecer uma hiperglicemia, que é realmente esse pulo da glicose no sangue, mas que se mantém e que eu não consigo baixar. Meu pâncreas já não libera suficiente insulina para baixar essa glicose, ou o pâncreas está trabalhando demais, libera muita insulina, mas essa insulina não funciona por algo que é chamado de resistência à insulina. Esse excesso de insulina é muito prejudicial, acaba aumentando o acúmulo de gordura abdominal, e também acaba desgastando o pâncreas de liberar tanta insulina em pouco tempo, sendo que depois de alguns anos desse trabalho exaustivo, o pâncreas começa a trabalhar menos, a liberar menos insulina e a pessoa assim entra numa diabetes, tá? Então, toda essa prevenção, quando há uma resistência à insulina, uma pré-diabetes, pode ser realizada ainda em tempo, porque leva alguns anos para isso acontecer no tipo de diabetes tipo 2, né? Tipo de diabetes tipo 1 é diferente, é uma doença autoimune que acontece principalmente na infância, na adolescência, no início da juventude. Essas fontes de carboidratos refinados são alimentos pobres, né? Eles não têm vitaminas e minerais, são calorias vazias, são pobres em fibras, que as fibras nos ajudam a que a absorção desses carboidratos seja mais lenta no intestino, sem fazer picos. Geralmente não vem com alto teor de proteínas, que também nos ajudariam a que a absorção desses carboidratos fosse mais lentas. Quando vem com gorduras, que todos os doces sem tem muita gordura também, são gorduras saturadas de péssima qualidade para a nossa saúde, que nos predispõe também para doenças cardiovasculares. Então, realmente, esse tipo de produto vai ser utilizado, consumido com menor frequência do que os alimentos fonte que a gente tem direto da natureza, ok? Então, pensando em alimentos fontes da natureza, vendo as fotinhos, o que é mais interessante, né? Se eu for comparar um aipim cozido com alguma da tapioca, é lógico que o aipim vai ser muito melhor, porque ele vem ali direto da natureza, tem fibras, não foi transformado numa farinha super fina e que tem aí principalmente amido, um carboidrato de absorção muito rápida.
Claro que a tapioca tem as suas vantagens, é uma opção sem glúten, é muito versátil, mas se ela veio com uma moda muito forte e as pessoas às vezes acabam exagerando, achando que não tem carboidrato, achando que porque não tem glúten tá tudo certo, e aí acaba sendo uma opção bastante calórica e com carboidrato bem refinado. Então, se houver consumo de tapioca, tem que ser incluídas fibras junto, pode ser misturado na própria goma um pouquinho de farinha da aveia ou de chia, e de preferência um recheio que não seja doce, né? Muitas pessoas gostam da tapioca doce ali com banana, com chocolate, enfim, mas de preferência uma tapioca com recheio salgado, proteico. Então, para quem não é vegetariano, pode ser uma pastinha de frango desfiado, de atum ou de sardinha, ou até, na opção sem carnes, uma pastinha de grão de bico, guacamole, que aí tem a gordura do abacate. Então, opções salgadas que não tenham muito carboidrato, para compensar esse excesso de carboidrato da goma da tapioca. E aí a gente tem uma outra fotinha do milho, né? Mesma coisa, uma coisa é comer o milho, espiga, que os dentinhos têm tanta fibra que às vezes a gente não mastiga bem por sair inteiro nas fezes, né? E outra coisa é transformar isso numa maisena, numa fécula, que acaba sendo extremamente refinada, que pode ser utilizado em receitas, principalmente em farinhas sem glúten, que aí a combinação de farinha de arroz com amido de milho acaba sendo interessante para dar uma textura legal ao produto, mas que a gente precisa saber que essa farinha refinada vai ter um carboidrato de muito maior absorção, de fácil absorção, de rápida absorção comparado com o consumo de um milho direto da espiga, né? Que pode ter inclusive ser cozinhado, fervido e cortar ali os dentinhos, congelar em porções para não depender muito do enlatado. E esse milho vai entrar na refeição no lugar do arroz ou da batata, porque vai ser fonte de carboidrato, não é salada, tá? E a gente tem na outra fotinho o exemplo ali da geleia e do morango. É lógico que o morango, consumir morango vai ser um aporte de açúcar muito menor do que utilizar a geleia, certo? O morango é uma fruta bastante azedinha, não tem tanto açúcar, mas o consumo indiscriminado, se não for morango orgânico, eu não recomendo, porque realmente é um produto que vai bastante agrotóxicos. E quando a gente vai comprar um doce, uma geleia, tem que ver qual o teor de açúcar que é acrescentado, né? Porque às vezes tem muito mais açúcar do que fruta, e isso acaba não sendo interessante, né? E não é uma geleia de morango, é uma geleia de açúcar com morango, né? Então, ali a complementação desses carboidratos mais refinados e a observação de qual nível de refino que tem, de industrialização, ou se vem direto da natureza, pode ajudar muito na hora de fazer as escolhas certas dos carboidratos. Chegamos nas proteínas. Então, as proteínas são indispensáveis para a constituição do nosso organismo. Para quem gosta de pensar em ganhos de massa muscular também são muito importantes, mas elas têm uma influência em toda a bioquímica do nosso corpo, são necessárias para tudo. Então, a gente não pode esquecer das proteínas. E se a gente for pensar nos alimentos fonte, isso a maioria das pessoas já sabem que as carnes têm proteínas, os ovos, principalmente na clara, há proteínas, os frutos lácteos têm um pouco de proteínas também. Os feijões, né, as leguminosas que mencionei antes como fonte de carboidrato também têm as proteínas aí, proteínas de origem vegetal para quem evita carnes. A gente tem suplementos também que complementam o aporte proteico na alimentação se for necessário. Mas também a gente não pode pensar em tirar os carboidratos e comer só proteína, porque da mesma forma que qualquer macronutriente, o excesso que não for utilizado, como a gente não tem uma capacidade de reservar muita proteína, vai se transformar em gordura. Então, não é a solução para todos os problemas para quem pensa em retirar totalmente o carboidrato. Como fazer essas escolhas, então, dessas proteínas, né? Das carnes, os cortes mais magros, se for ave, tirar a pele para não ter o excesso de gordura que vem junto com as carnes. Os ovos, tem pessoas que estão exagerando no consumo de ovo, comendo 4, 5, 6, 10, uma dúzia de ovos por dia, também na procura de diminuição de carboidratos, mas o ovo tem proteínas potencialmente alergênicas, é muito comum alergia ao ovo e é muito difícil de diagnosticar.
Então, a gente não pode também exagerar e colocar ovo em todas as refeições para tirar os carboidratos. Não é uma boa escolha, não é uma boa estratégia. E claro que também o excesso de gema de ovo, em alguns casos, vai aumentar sim o colesterol. Antigamente a gente achava que era terrível, depois a gente foi para o outro extremo achando que não tinha problema, mas tem pessoas que sim, quando consumiram muita gema de ovo, vão ter um aumento do colesterol sanguíneo. Os produtos lácteos, infelizmente, a gente tem atualmente uma produção muito massiva e muito diferente do que era antigamente, né, que era muito mais natural. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas escolhas melhores de laticínios na próxima semana, mas é importante ali considerar que uns terão muitas gorduras saturadas, os mais gordurosos, e infelizmente hoje eles vêm com uma carga ali de várias toxinas, e que as proteínas dos lácteos são difíceis de digerir. Então, para algumas pessoas não vai ser possível. Pessoas que já desenvolveram alergia à proteína do leite, pessoas que têm intolerância à lactose vão ter que fazer escolhas ali mais adequadas desses produtos lácteos. Em relação aos feijões, aí fica mais fácil, né? Porque não tem muito o seu produto deles e eles são inteiros e pronto. A única ressalva seria em relação à soja, porque a soja inteira acaba não sendo fácil de digerir, então seria melhor o tofu ou miso que é fermentado coagulado, mas os outros feijões, variando dentre eles, não há muito problema. E os suplementos, a gente pensando um pouco em suplementação proteica, a gente pode discriminar ali entre os wheys, que tem diversos tipos de whey, o whey significa soro do leite, mas tem o concentrado, que é a proteína inteira, tem o isolado, que é sem lactose, e tem o hidrolisado, que é predigerido. Então, se trata de alguém que tem algum problema com leite derivado, é um pouco arriscado utilizar o whey. E hoje já tem uns wheys veganos, que a grande maioria inicialmente tinha proteína de arroz e alguns de amêndoas, agora está mais na onda de proteína de ervilha, que pode ser ótima para melhorar a microbiota de alguns e péssima para piorar a microbiota de alguns. Vai depender da composição da microbiota. Então, excesso de proteína de ervilha também é arriscado para quem nunca fez o exame de microbioma, que é a grande maioria da população. E essas proteínas vegetais concentradas para pessoas muito alérgicas também têm um risco de desenvolver alergia à proteína. Tem a proteína da carne, que é a proteína da carne já bem digerida, né, hidrolisada, e as marcas melhores escolhem carne de boa procedência, não são restos de carne, mas as mais baratinhas geram um pouco de suspeita. E tem os colágenos, né, os colágenos diversos, na segunda parte desses grupos, que é um grupo à parte de outros hábitos, eu vou trazer um pouco sobre suplementação e autossuplementação, e isso vai ser mais detalhado, né? Mas a gente tem o colágeno hidrolisado, que serve para tudo, mas o corpo vai direcionar para onde ele mais precisa, então às vezes não serve para o que a pessoa quer. E tem os colágenos específicos, que alguns são mais para pele, cabelo e unhas, outros são mais para músculo, tendões e ligamentos. Então, varia bastante essa questão da escolha do colágeno, e o colágeno é de origem animal, então para os veganos acaba não sendo uma opção. Então, essas são as principais escolhas que a gente pode fazer das proteínas, sendo direto da natureza. Quais as proteínas que a gente precisa evitar? São as que estão dentro de produtos industrializados, por exemplo, os embutidos, né? Então, todos embutidos, presunto, peru, salame, todos eles acabam tendo ali muitos aditivos não interessantes, e aí o aproveitamento da proteína fica prejudicado. Carnes processadas também, como nuggets, salsicha, que também acaba sendo um embutido, hambúrgueres comprados. Se vocês forem ler a lista dos ingredientes, tem sim uma porção de carne, mas tem muitos restos nos embutidos também. Tem muitos restos da indústria das carnes que eles trituram e colocam lá para reaproveitar, e aí vai glutamato monossódico para realçar o sabor, nitritos e nitratos. Os defumados ainda têm substâncias potencialmente cancerígenas, então acaba não sendo uma boa opção de aporte proteico. Acaba tendo muitas substâncias negativas para a nossa saúde comparado ao aporte proteico que pode nos dar, né? Então, os defumados acabam sendo piores pelos produtos que acaba gerando defumação, que são potencialmente cancerígenos. As gorduras
nesses produtos sempre são saturadas e uma grande quantidade de gorduras, acaba não sendo interessante também nesse sentido. São produtos muito gordurosos, e os nitratos e nitritos que nos embutidos é o que dá aquela coloração mais avermelhadinha e que também são muito prejudiciais para a nossa saúde. Fora a questão do glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, colocado muito nos produtos industrializados salgados e que é bastante prejudicial para a nossa saúde também. Então, esses embutidos também vão ser uma opção para de vez em quando, as carnes processadas também. Claro que aqui a gente pensa que quem gosta muito eventualmente vai consumir e está tudo certo. O problema é consumir esses produtos no dia a dia e, pior ainda, consumir achando que eles são interessantes como aporte proteico, porque realmente não são. Vamos para as gorduras, né? Esse tema é bem extenso, porque desde que começou essa fobia por carboidratos, surgiram algumas tendências pelo excesso de gorduras e de proteínas, e a gente tem muito assunto para conversar sobre essa parte das gorduras. Elas são necessárias sim para a nossa saúde, são indispensáveis, inclusive todas as nossas células do nosso corpo, elas têm uma membrana celular que deixa a célula ali protegidinha, que é composta por fosfolipídios, por gorduras. Então, a gente não pode também fugir delas, mas qualquer excesso que for ingerido vai ser acumulado como gordura de reserva, né? O corpo precisa dessa reserva para sobreviver, então a gente não tem muita capacidade de acumular nem carboidratos nem proteínas. O excesso vai se tornar em gordura de reserva, e o corpo se sente seguro quando tem essa reserva, porque a nossa genética, a nossa evolução humana fez com que a espécie fosse se perpetuando graças à possibilidade de reservar gordura e sobreviver em períodos de falta de comida, por exemplo, né? Inclusive, a gordura ali nos ajuda também a nos proteger do frio, então ela é necessária e fez a nossa evolução avançar, mas a evolução da espécie, né? Mas a gente tem que fazer as escolhas certas, pensar na quantidade certa também. Então, onde que estão essas gorduras nos alimentos da natureza? Nas sementes, né? Girassol, gergelim, chia, linhaça, sementes de abóbora. Nas oleaginosas, castanhas, nossas, amêndoas em geral. Lógico, no azeite, né? Que vem da azeitona. Então, ali, uma gordura boa também. A gente não precisa ficar só no azeite de oliva, a gente pode pensar em óleos de prensagem a frio, de sementes de girassol, de sementes de uva, por exemplo, para não cair nos óleos refinados de supermercado, que seriam de soja, de canola, de milho normais de garrafa de plástico ali transparente, né? Esses são muito refinados, muito processados. Mas os de prensagem a frio, ou seja, de azeite, né, de oliva, ou de outras sementes, que se conseguem também, se não conseguem no supermercado, tem nas lojas de produtos naturais, são opções boas de gorduras para cozinhar e para temperar. O coco e o abacate, então, são as duas frutas que têm mais gordura, comparado com as outras frutas que têm mais carboidrato. E o coco tem gorduras saturadas, então tá muito na moda o óleo de coco, que tem uma parte dele que é ácidos graxos de cadeia média, que é interessante como fonte de energia e produzir saciedade, mas todo o resto é gordura saturada. E esse excesso de gordura saturada na alimentação não é interessante. Se a pessoa já consome muitas carnes gordurosas e inclui muito a gordura de coco, não vai ser bom. Há muitos casos de pessoas que tinham níveis normais de colesterol e frações, e com a moda do óleo de coco, colocando ele em todas as receitas, pioraram bastante, começaram a ter colesterol elevado. Então, cuidado com o excesso do óleo de coco. Já o coco em si, para mastigar, para consumir em lascas ou em pedacinhos, é maravilhoso. Ele tem muitas fibras, né? Ele precisa de muita mastigação, então para quem tem necessidade de estar roendo, de estar beliscando, mastigando, ele é excelente porque acaba acalmando essa necessidade, e a gente nem consegue comer em excesso, porque ele precisa de muita mastigação mesmo. Chega uma hora que a mandíbula até cansa e a gente não consegue mais comer. Então, ter pedacinhos de coco na geladeira, e aí para conservar melhor, pode ser em um vidrinho com água e congelar outros, porque ele estraga bastante rápido. Acaba sendo ótimo. E é vendido em lascas também, desidratado, sem açúcar, nas lojas de produtos naturais, que daí tem uma validade muito maior, né? O abacate tem uma gordura similar à do azeite, que é a gordura monoinsaturada.
A gente vai ver que pela nossa genética, o excesso desse tipo de gordura pode não ser interessante para muitas pessoas, mas é uma gordura boa para a saúde, ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, para muitas pessoas. E a gente tem as gorduras dos peixes, que apesar das carnes terem gorduras saturadas em geral, os peixes também têm ômega 3, mas aí a gente está falando de peixes de águas profundas, com essas gorduras boas de ômega 3, que não é qualquer peixe que tem. Então, tem o exemplo da sardinha, né? Que acaba tendo sim ômega 3, mas, por exemplo, o salmão de cativeiro, que é o que mais consumido atualmente, não é o selvagem, acaba provavelmente não tendo bons níveis de ômega 3 porque não se alimenta dos bichinhos do mar e sim de ração. Então, mas os peixes são ricos também nessas gorduras boas que são as poliinsaturadas. E as gorduras de baixa qualidade, onde que estão? Vocês já conhecem, né? Frituras, porque durante a fritura acontece toda uma modificação do óleo, né? Ou da gordura com altas temperaturas. Nos produtos industrializados, que tem gordura trans ou gordura de palma. A gordura trans, ela veio para os produtos industrializados há muitos anos atrás, achando que era melhor do que a manteiga e as gorduras naturais vindas de produtos de origem animal, como a banha, porque a gordura trans parece ser insaturada. Ela, de fato, na estrutura química, ela é insaturada, só que com uma modificação na estrutura que se chama trans. E essa gordura trans não existe na natureza do jeito que é colocado nos produtos industrializados. Existe um tipo de gordura trans em bem baixa quantidade que é um pouquinho diferente. Então, como tudo que não é natural e que o corpo não conhece, acabou que essa gordura trans era muito pior do que a gordura saturada. Então, com o decorrer dos anos e vendo isso, agora está sendo trocada essa gordura trans por gordura da palma, que é gordura vegetal. Então, vocês vão ver nos produtos industrializados que às vezes fala gordura vegetal e não se sabe o que é. Provavelmente gordura da palma, que é uma gordura saturada, apesar de ser de origem vegetal, é saturada e não é nada interessante para a saúde também. Então, produtos industrializados, para ter uma textura legal, uma palatabilidade boa e uma vida de prateleira longa, em geral vão ter esse tipo de gorduras ruins, né? Bolacha, biscoito, sorvete de indústria, tudo vai ter esse tipo de gordura de produto industrializado. As gorduras das carnes, como eu comentei anteriormente, principalmente carne bovina, de suína, que é a banha, e das aves, né, é gordura saturada. Então, aquele tipo de gordura que em excesso vai aumentar risco de doenças cardiovasculares, vai desequilibrar o colesterol, não é interessante consumir ela em grandes quantidades. Então, vai vir um pouco ali embutida nas carnes quando a gente consumir, mas não é para exagerar no consumo, não é nada interessante. E aí, quando eu falo suíno, também inclui o bacon, né? Que tem umas teorias por ali de que bacon seria bom para a saúde, não é. Tem gordura saturada, tem a defumação, tem nitratos e nitritos, tem excesso de sal, não é interessante não. E os lácteos gordurosos, então, além da questão da lactose e das proteínas potencialmente alergênicas, as gorduras dos produtos lácteos são gorduras saturadas, então manteiga, nata vai ter que ser utilizado com moderação, se for utilizado, se for consumido. Os queijos mais amarelos e mais duros, mais maturados, têm mais gordura do que os queijos brancos, por isso que tradicionalmente nas dietas se colocavam os queijos brancos, né? Tem alguns que enganam, como o cream cheese, que acaba tendo muita gordura também, apesar de ser branco, mas os que menos têm gordura são o cottage, o ricota, e aí o Minas tem intermediário. Então, os produtos lácteos acabam tendo também uma boa quantidade de gorduras saturadas, que são os que a gente precisa evitar em maior grau. Já que eu mencionei as fibras como carboidratos não digeríveis, é bem importante, dentro dessa classificação dos nutrientes, trazer um pouquinho sobre elas, porque elas têm que fazer parte da nossa dieta. Então, a gente tem a presença de muitas fibras nas sementes, né? Trouxe agora há pouco sobre as gorduras poliinsaturadas das sementinhas pequenas, chia, linhaça, gergelim, sementes de abóbora, sementes de girassol. Essas sementinhas são muito ricas em fibras. A gente tem também fibras nos cereais integrais, justamente por serem integrais e ainda não terem sido retiradas totalmente as casquinhas deles, né?
A palavra integral às vezes confunde, porque a gente tem também os laticínios integrais, porque ainda tem a gordura, integral que é íntegro. Mas no caso dos cereais, quando tem a pelecinha ainda, é porque, não a pelecinha inteira, mas não foi totalmente retirada, a gente acaba tendo muita fibra ali. E quando esse cereal integral fica refinado, polido, é retirado dele algo que chama farelo. Então, por exemplo, o farelo de aveia tem muita fibra. Comparado com a farinha de aveia, não. A farinha de aveia tem muito carboidrato. Lembra que a aveia é um cereal, então tem carboidratos, né? Mas a casquinha tem fibras. Então, quando essa casquinha é retirada para tornar o cereal mais comestível, sobra um farelo. E esse farelo é principalmente fibra. Então, o farelo da aveia acaba sendo muito mais interessante para enriquecer com fibras do que, de repente, um flocos de aveia ou muito menos ainda farinha, que é mais carboidrato mesmo. E claro, todos os vegetais, principalmente os folhosos e os que têm talos, né? A gente vê pela própria estrutura, né? Se a gente lembra, por exemplo, do talo do salsão, do aipo, né? Muito fibroso. Então, tudo que são os vegetais tem muitas fibras. Então, mais um motivo para a gente incluir na nossa alimentação produtos integrais e muitos vegetais e as sementinhas. Os farelos podem ser adicionados nas receitas, vocês vão ver na semana das receitas que vai ter bastante inclusão de farelo, de psyllium, das próprias sementinhas, para diminuir o índice glicêmico das receitas que levarem algum tipo de farinha. E para enriquecer a alimentação com fibras também, que acaba sendo fundamental para a nossa saúde intestinal, porque essas fibras servem de alimento para bactérias boas do intestino, e essas bactérias se alimentando com as fibras fornecem para nós ácidos graxos de cadeia curta, que são substâncias indispensáveis para a nossa saúde, que a gente não consegue adquirir dos alimentos. Precisa realmente comer fibras para que as bactérias boas do intestino forneçam para nós. As fibras também nos fornecem saciedade. As fibras, como eu comentei, diminuem o índice glicêmico dos alimentos ou das preparações que têm carboidratos. Então, elas acabam sendo muito, muito importantes. Nossa alimentação tem que fazer parte também do nosso dia a dia. Antes de passar para os micronutrientes, vamos falar um pouquinho de hidratação, que também é fundamental para a saúde, né? E muitas pessoas ficam em dúvida em relação a isso. Então, vamos pensar um pouquinho como é que você faz para se hidratar durante o dia, né? O que que você bebe, porque a gente precisa realmente de água, água pura e água de boa qualidade. Então, aí tem filtros que fazem a filtragem da água da torneira ficar muito melhor. Tem águas minerais também, não mineralizadas, minerais mesmo, que são ótimas. E aí a dúvida de quanto, né? A gente fala aquele padrão de 2 litros por dia de água para a maior parte da população, está correto, mas se você quiser fazer a tua continha, seria mais ou menos 35 ml de água por cada quilo de peso. Então, um adulto masculino, né, homem alto, de mais ou menos 70 quilos, teria 2,5 litros de água para consumir. E isso inclui também a água da salada, das frutas, né, dos chás, mas mesmo assim, sempre priorizando água pura, água que vai nos hidratar mesmo. Então, para ter uma ideia de quantidade, vamos falar um pouquinho mais sobre a qualidade também. Então, além de água pura durante o dia, o que a gente pode beber para não cair em bebidas industrializadas, né? A gente pode preparar chás diversos, e não é para tomar sempre o mesmo tipo de chá, 1 litro por dia, todos os dias, porque os chás são feitos com plantas medicinais e elas vão ter algum efeito no nosso organismo, que inicialmente pode ser benéfico, mas a longo prazo, em exagero, pode se tornar ruim para nossa saúde. E dá de fazer também águas saborizadas. Para quem não quer um chá quente, pode tanto gelar o chá, botar o chá para gelar, quanto botar na água algo que dê sabor. Tem gente até que tem dificuldade de tomar água pura e acaba indo para as águas saborizadas para se hidratar. Nunca vai ser o mesmo, mas pelo menos, né, se hidrata. Aí dá de colocar folhinhas de hortelã, dá de colocar canela em pau, dá de colocar gotinhas de limão, outras ervas aromáticas, gengibre, né? Tem gente que adora gengibre. Só um cuidado com as águas saborizadas que tem muita fruta, porque a fruta vai passar o açúcar para o líquido. E aí, se essa água saborizada com frutas for tomada entre as refeições, o corpo vai entrar ali num estágio que é fora de jejum entre refeições, vai absorver um pouquinho desse açúcar, vai entender que está em fase de refeição e vai perder a oportunidade de fazer o jejum entre as refeições de forma adequada.
Então, se vai tomar água saboriçada entre as refeições, não pode ter frutas, no máximo umas gotinhas de limão. Se é uma água saboriçada para acompanhar um lanche, aí sim pode ter as frutas que dão um sabor maravilhoso também, até umas rodelinhas de laranja já fica bem legal. E entre refeições, então, é água ou chá ou água saboriçada não adoçado, priorizando sempre a água. O que acontece então com as bebidas industrializadas, né? Que são tão viciantes? A gente pode pensar em refrigerantes, bebidas alcoólicas e também em sucos de caixinha, né? Acaba que não são interessantes por diversos motivos, cada um desses tipos de bebidas não devem ser consumidos em grande escala. Em relação aos refrigerantes, eles acidificam nosso organismo, e isso faz com que haja uma desmineralização óssea, então acaba sendo muito prejudicial o consumo de refrigerante indiscriminado, mesmo se for diet, ou light, ou zero. Por quê? Aí a gente tem uma informação do adoçante, que é o sabor doce. O corpo interpreta que vai chegar muito açúcar com esse sabor doce do adoçante, se prepara para receber esse açúcar todo e no lugar do açúcar chega um produto que o corpo não conhece, com adoçante artificial. E aí na próxima refeição o corpo ainda vai estar pedindo o açúcar que não chegou com o refrigerante zero. Então acaba sendo muito ruim o consumo frequente desse tipo de bebidas. Bebidas alcoólicas nem se fala, né? Claro que uma tacinha de vinho tinto seco de vez em quando não tem problema, pode até ser benéfico, mas uma tacinha de vinho tinto seco de vez em quando, e não todos os dias uma garrafa, ok? O excesso de bebida alcoólica não é interessante sob nenhum ponto de vista. Sucos de caixinha tem mais água e açúcar do que fruta, né? Então, muito diferente fazer um suco natural com um pedaço de fruta e água no liquidificador e no adoçar, do que comprar um suco de caixinha pronto, que ainda vai ter os aditivos para conservar. Um cuidado especial para algo que é natural, mas que concentra muito açúcar, que são os sucos de laranja e o suco de uva integral. O suco de laranja, a gente, para fazer um pequeno copo de suco, precisa de 3 laranjas, e isso vem sem bagaço, então sem a fibra que faria que a absorção desse açúcar dessas 3 frutas seja lenta. Como é líquido, passa muito rápido pelo estômago para o intestino e a absorção desse açúcar é muito rápida. É diferente se a gente ingerisse 3 laranjas mastigando e ainda comendo as fibras. É bastante 3 laranjas para comer, mas pelo menos vem a fibra junto e a gente come devagar, não consegue engolir tudo em 3 goles, como a gente faz com suco. Então veja a diferença ali de um copinho pequeno de suco laranja, o que isso causa no nosso organismo. E realmente não tem adição de açúcar em muitos casos, por quê? Porque já é doce por natureza, não precisa adicionar. E o mesmo acontece com o suco de uva integral. Ele não tem adição do açúcar da cana, mas ele é uma concentração absurda do açúcar da uva ali. Então, ele é muito concentrado. Tem pessoas até que só conseguem tomar diluindo, aí já fica um pouquinho melhor. Mas, de qualquer forma, aquilo vai ser uma concentração bem grande do açúcar da fruta, líquida, sem muitas fibras, que vai chegar de forma muito rápida no intestino para ser absorvido rapidamente e pode fazer pico de glicose. Então, apesar de serem naturais e sem adição de açúcar, esses 2 sucos merecem um cuidado especial. Vamos então falar um pouquinho de micronutrientes, vitaminas e minerais. Olha que foto linda, bem colorida, que diversidade que a gente tem na natureza de alimentos de origem vegetal que nos fornecem tantos nutrientes e vitaminas, minerais, água e fibra. E além tem os fitonutrientes, que são compostos bioativos que ajudam muito a nossa saúde e que não são classificados nem como vitaminas nem como minerais, mas que têm poder antioxidante, que nos ajudam na imunidade, que nos ajuda na prevenção de doenças. Então, os vegetais têm que fazer parte da nossa alimentação, porque é ali onde a gente tem uma maior concentração desses micronutrientes. Dentro, então, das vitaminas e minerais, a gente tem uma lista dos mais conhecidos de vitaminas e minerais. A gente tem as vitaminas lipossolúveis, que são a D, A, E e K. E depois a gente tem as hidrossolúveis, que são o complexo B, um destaque especial para as vitaminas B12 e B9 e a vitamina C, tão conhecidas. E em relação aos minerais, a gente tem muitos, mas os mais conhecidos que a gente acaba olhando mais nos exames laboratoriais e prescrevendo em caso de necessidade de suplemento: zinco, cobre, ferro, cromo, iodo e selênio. Falando rapidamente sobre cada um deles, para terem uma ideia geral,
A vitamina D é aquela que a gente adquire através da exposição ao sol. A gente não consegue adquirir ela muito dos alimentos, precisa ser através do sol ou de suplementação. Então, dependendo do tipo de pele, da região em que a gente mora, da exposição ao sol e de questões genéticas que fazem com que a gente consiga armazenar mais ou menos, absorver mais ou menos vitamina D, em muitos casos a suplementação se faz necessária, porque aí não depende da alimentação. E aí cada um deve achar a sua dosagem de manutenção, caso for fazer suplementação constante, para também não ter um excesso de vitamina D. Agora tem muitas pessoas que estão tomando por conta da vitamina D, estão se intoxicando, e esse excesso de vitamina D desequilibra o metabolismo do cálcio. Não é interessante. Em relação à vitamina A, ela está mais em alimentos de origem animal, mas a gente tem o beta-caroteno nos vegetais amarelos, alaranjados e vermelhos, que se o corpo conseguir aproveitar esse beta-caroteno, pode dividir o beta-caroteno em duas moléculas de vitamina A. Então, apesar de ser mais de origem animal, a gente consegue também através dos beta-carotenos nos vegetais. Vitamina E é super antioxidante, por ser lipossolúvel, ou seja, que se dissolve em gorduras, está muito nas sementinhas que eu comentei, né? Como antioxidante, ela até colocada às vezes em alguns suplementos ou em alguns alimentos para ter esse poder antioxidante, mas em pequenas quantidades. E a vitamina K, a gente tem dois tipos de vitamina K, basicamente, né, K1 e K2. A K1 influencia bastante na parte de coagulação sanguínea, e a K2, ela acompanha muito o metabolismo da vitamina D e do cálcio. Então, isso em suplementação a gente precisa diferenciar. Está bastante distribuídas na alimentação, e nossa microbiota também tem capacidade, se estiver bem, de produzir para nós vitamina K. Complexo B, a gente tem muitas vitaminas dentro do complexo B, não vou discriminar aqui, falar rapidamente somente da B12 e B9, porque elas são indispensáveis para a nossa saúde, e aí a gente tem também questões genéticas, que não vou entrar no detalhe delas, mas quando há deficiência dessas vitaminas, a gente acaba aumentando o risco de muitas doenças crônicas e precisa ser bem acompanhado. A B12, ela geralmente é solicitada até pelos médicos, mesmo aqueles que não vão prescrever necessariamente, eles solicitam exame de vitamina B12, e no exame o ideal é que ela esteja entre 500 e 800, e ela é basicamente de origem animal, mas mesmo pessoas não vegetarianas podem ter deficiência de B12, mesmo consumindo muitas carnes, porque a absorção nem sempre é facilitada. A gente tem no estômago uma substância que chama fator intrínseco, que precisa se juntar com a B12 para ser absorvida no intestino, e algumas pessoas têm deficiência desse fator intrínseco por uma questão genética e outras por problemas de estômago, uso de antiácidos. E a vitamina B9, que é o ácido fólico, a gente precisa transformar em metilfolato, e esse metilfolato é indispensável para manter bons níveis de homocisteína, que estejam baixos, e isso influencia demais na prevenção de muitas doenças. Vitamina C, conhecida por todos, né? Muito importante para nossa saúde, nossa imunidade, só que muito destruída também na natureza. A gente tem frutas, saladas, verduras, legumes, vitamina C, só que tem que estar crus. Quando a gente cozinha, se perde um pouco. E a gente não faz um acúmulo de vitamina C, ela fica circulando no organismo por um tempo, uma vida média de 6 horas mais ou menos, e depois é eliminado o excesso pela urina. Então a gente tem que estar sempre fornecendo para o nosso organismo algum alimento fonte de vitamina C. Por isso a distribuição de salada no almoço e nas jantas, frutas nos lanches, né? Em alguns casos é necessária a suplementação também, indispensável ali para nossa saúde. Em relação aos minerais, né, o zinco, eu já estudei muito sobre o zinco, eu tenho uma deficiência crônica dele, então sempre gostei de ir um pouquinho além, e na finalização da pós-graduação em saúde quântica, meu TCC foi sobre o zinco. Ele é necessário para umas 300 enzimas no nosso organismo, fundamental para nossa imunidade, ele forma parte do metabolismo da tireoide, do metabolismo do bom funcionamento da insulina. Para quem tem queda de cabelo, imunidade baixa, ele acaba se tornando indispensável. Ele está bastante distribuído na natureza, não são poucos os alimentos, come esse e aquele que vai ter bons níveis de zinco. A distribuição é bastante ampla, e a deficiência também é muito comum.
Então, em muitos casos, a gente acaba tendo que suplementar. No meu caso, por ser uma questão crônica, provavelmente genética, eu estou sempre acompanhando e suplementando. O cobre é indispensável também para imunidade, né? Só que o cobre ele pode ser excessivo mulheres que tomam anticoncepcional e nas grávidas ele também não é deficiente por questões hormonais, tá? Homens com excesso de cobre é bem raro, só lembro de um paciente com excesso de cobre e ele tinha morado um tempo numa região do Chile que ainda tinha tubulação de cobre. Então, é bem raro, ele está bastante distribuído nos alimentos também. Mamão formosa tem cobre, os feijões têm cobre, vários vegetais também. O ferro, esse já é mais conhecido, né, devido à anemia, que é tão comum, e hoje muitas pessoas já sabem que a maior fonte de ferro são as carnes, mas há muita confusão, tem gente que acha que tomando suco com couve vai ter bons níveis de ferro, e não é bem assim. Então, maior fonte de ferro é a carne bovina. Não indico o consumo de fígado, porque o fígado é o órgão do corpo que faz a detoxificação dos mamíferos. Então, pense no gado atual, do jeito que ele é criado, na hora do abate, esse fígado vai estar ali processando algumas toxinas da ração e do que é colocado para o gado, de vacina, antibiótico, o que for, vai estar no fígado e esse fígado consumido vai ter essas toxinas ali que estavam sendo processadas. Mas carne bovina tem bons níveis de ferro, em segundo lugar o frango, por último o peixe. Ovo tem bem pouco. E do reino vegetal temos os feijões, são as maiores fontes de ferro, só que o ferro de origem vegetal é um tipo de ferro de mais difícil absorção do que o ferro de origem animal. E aí sim, por último, os vegetais verdes escuros acabam tendo ali um pouquinho de ferro. E aí, para pessoas que são anêmicas e realmente estão com uma deficiência importante de ferro, às vezes é só o fato de consumir mais carne não é suficiente. Quando a deficiência está instalada, uma boa suplementação de ferro por algum tempo pode ser indispensável e investigar as causas dessa deficiência, né? Pode ser algum sangramento oculto, pode ser uma questão já característica da pessoa. A gente tem muitos casos de pessoas não vegetarianas com deficiência de ferro, então nem sempre falta na alimentação. Tem outras questões a serem avaliadas, má absorção intestinal também. O cromo é indispensável para a insulina funcionar bem e fazer a glicose entrar na célula, então acaba auxiliando ali na diminuição da glicose no sangue. E é muito conhecido por diminuir vontade de comer doce, por quê? Porque como ele faz a insulina funcionar melhor, e a insulina faz entrar a glicose na célula, às vezes essa vontade de doce acontece porque a minha célula não está recebendo esse açúcar. E a célula me sinaliza que eu preciso comer açúcar, mas às vezes a glicose no sangue já está alta e a insulina não está funcionando bem. Então, é outro mineral bastante distribuído nos alimentos, indispensável ali para a prevenção de diabetes, resistência à insulina. Iodo, há que tomar um pouco de cuidado com o iodo, porque nem todas as pessoas precisam suplementar o iodo e o excesso de iodo vai desequilibrar o metabolismo da tireoide. Seja uma pessoa que já toma remédio para tireoide, que já retira a tireoide, ou uma pessoa que ainda tem a tireoide funcionando normal, se utilizar suplemento com iodo, que está muito se fala do Lugol, se utilizar e não precisa, vai desequilibrar algo que talvez estava equilibrado, né? Então, não é para utilizar indiscriminadamente. O iodo realmente está mais presente em frutos do mar e peixes. Pessoas que moram perto do mar, como já respiram um pouco esse iodo no ar, às vezes não tem necessidade de suplementar. E o sal vem iodado, mas nem sempre é um iodo de boa qualidade que é colocado no sal. E às vezes se perde com o cozimento, então o sal que vai para cozinhar nem sempre vai ter o iodo que o corpo precisa, então é muito individual. Mesmo pessoas que consomem sal, mesmo que pessoas que moram perto do mar, às vezes precisam suplementar. E aí, em outros casos, mesmo assim, né, pessoas que poderiam ter deficiência não precisam e podem correr o risco de desequilibrar tudo. O selênio é o mais fácil da gente encontrar na alimentação porque é simplesmente consumir castanhas do Pará. Claro que a castanha do Pará vai depender, não são todas que têm uma boa dose de selênio, vai depender do solo onde essa castanha foi cultivada, mas excesso de selênio também não é interessante e é bastante comum em algumas regiões. Eu moro em Florianópolis e aqui no sul a gente tem um solo mais rico em selênio do que em outras regiões. E eu já tive vários pacientes que consumiam 3, 4, 5 castanhas do Pará por dia, por mês, desafio, e a gente investigava o selênio no sangue, estava elevado.
e os planos de saúde em geral não cobrem o exame de selênio, então não solicito de praxe, mas quando o paciente comenta que estava consumindo há tanto tempo tantas castanhas, eu acabo investigando se o paciente pode pagar o particular, esse exame, e é muito comum que esteja elevado nesses casos. Mas em outras regiões do país, a deficiência é mais comum, e o selênio é indispensável como antioxidante, então, para nos defender do estresse oxidativo do nosso corpo, para a imunidade, para quem tem algum desequilíbrio no metabolismo da tireoide, para queda de cabelo, ele é muito interessante. Então, também pode ser avaliado e, se for consumir castanhas do Pará, para garantir um bom aporte de selênio diário, é 1 ou 2 por dia, tá? Não exagero. Se quem mora aqui no sul, 2 por dia no máximo, 1 por dia é mais garantido, se consomem bastantes vegetais da região, tomar cuidado para não exagerar ali, ou se não vai comer todos os dias, né, que a gente pode também variar, que é o que eu faço, eu compro 100 gramas de castanha do Pará, consumo durante alguns dias e depois vario com as outras oleaginosas, depois de um tempo eu volto a comprar ali outros 100 gramas e vou consumindo de forma mais espaçada, não tão regular. Sobre as fontes artificiais, né, de aditivos de vitaminas e minerais nos produtos industrializados, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes é um lobby, né, para vender mais um produto, eles colocam que é fonte de vitaminas e minerais que foram adicionados muitas vezes. Então, ali, o exemplo dos cornflakes, né, dos flocos de milho, imagine um milho que você poderia consumir direto, como vem da natureza, ele vai ser todo processado, transformado numa farinha refinada, para depois transformar nos flocos e aditivar ali nessa farinha vitaminas e minerais que já poderiam vir direto da natureza e os quais, quando vem no alimento, a gente absorve muito mais facilmente do que quando é aditivado. E da mesma forma que os suplementos, mesmo que muitas vezes a gente precisa suplementar, e eu adoro suplementar, gosto de avaliar os exames e passar suplementos para equilibrar, porque infelizmente nossa alimentação hoje muitas vezes não nos supre, ou por questões genéticas, que já dei alguns exemplos, a gente precisa às vezes de suplemento. A gente precisa manter também os nutrientes que vêm dos alimentos, porque essa é a forma natural. Só que eles não nos suprem tudo que a gente precisa, né? O nosso solo já está muito gasto, então os alimentos não vêm tão ricos em nutrientes. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esses produtos industrializados que prometem ser fortificados com vitaminas e minerais, porque às vezes tem sim um extra de vitaminas e minerais acrescentado, mas não vale a pena pela composição do produto, tá? Então, atenção aos rótulos, leitura de lista de ingredientes. A gente vai falar na próxima semana em detalhes sobre isso tudo. Detalhe então sobre os suplementos, né? Como eu comentei, em alguns casos se fazem necessários vitaminas, minerais, às vezes até aminoácidos ou proteínas mesmo. Os probióticos, né? Que a gente pode individualizar. Fitoterápicos, que são plantas medicinais, florais e até de suplementar os macronutrientes mesmo quando necessário. Não é o assunto do nosso grupo, estamos falando mais de alimentação do que de suplementação, mas, né, só deixando bem claro que em alguns casos é necessária a suplementação, claro que com orientação, mas a ideia é tentar o máximo possível através da alimentação mesmo, tá? Então, como podem ter visto, a parte de suplementação tem alguns cuidados que devem ser tomados, e isso também acontece frente à Covid. Já se sabe que durante o tratamento, que é feito por muitas pessoas, que é chamado de tratamento precoce ou acolhimento precoce, muitos profissionais têm prescrito altas doses de vitamina D e de zinco, mas isso é durante o tratamento, tá? Essas dosagens altas não podem ser mantidas depois ou no pós-Covid por muito tempo, sem ter certeza de que são dosagens adequadas para um tratamento que for ser continuado, porque excesso de ambos nutrientes é prejudicial. E antes, né, de uma forma preventiva, a gente pode avaliar com exames de sangue quanto de vitamina D, quanto de zinco, de outros nutrientes são necessários para manter já em níveis ideais, né? E aí sim, depois, se for necessário, aumentar as dosagens durante o tratamento, né, precoce de Covid e no pós-Covid ver como é que ficou a situação para repor se necessário. Mas nada disso deve ser feito sem um acompanhamento profissional, para ajustar realmente essas dosagens, principalmente se forem utilizadas a longo prazo.
Então, é em relação à alimentação, né, reforçando a importância de buscar os nutrientes nos alimentos de verdade, nos alimentos que provêm da natureza. Isso nos ajuda muito na diminuição da inflamação do corpo e na melhora da imunidade. No próximo vídeo, que forma parte da segunda semana desse grupo de evolução dos hábitos alimentares que eu fiz ano passado, eu explico mais em detalhes sobre essa questão dos alimentos de verdade versus os produtos industrializados. E aí a gente consegue com muita mais clareza explanar mais alguns pontos para que a gente consiga realmente uma melhora da imunidade. Então não percam o segundo vídeo, que daqui a pouco também estará disponível. Obrigada a Prosa, né, pelo convite e a vocês por terem ficado aqui até o final desse vídeo. Espero que tenham aproveitado muito.